que os costumes espartanos talvez fossem os melhores, esta discussão, bem século XVIII, sumiu para nós. Nós esquecemos por completo as qualidades de Esparta, não gostamos de Esparta, tirando aquele filme que eu não gostei, com o Rodrigo Santoro, eu não consegui ver até o fim, achei chato, mas tirando esse filme, o 300, eu não vi nenhuma celebração de Esparta há muito tempo, não vejo nenhuma celebração de Esparta. Então, a nossa antiguidade é Atenas e Roma. E essa antiguidade é minúscula, quer dizer, em termos quantitativos, em termos de duração temporal, é muito pouco tempo. A democracia ateniense a gente cobre talvez 200 anos, a República Romana 400, com uma presença popular menos que isto, e o resto do mundo antigo, da política antiga, a gente nem estuda. Eu, às vezes, fico imaginando se daqui a um tempo a gente não vai dar mais importância a estudar a política da Pérsia, ou a política da Índia ou da China, que são políticas não democráticas na antiguidade, do que as políticas ateniense e romana. Mas, seja como for, para o nosso imaginário político, Atenas é o máximo. Quer dizer, quando a gente trabalha a questão da democracia, tudo que se fala de democracia moderna é um menos. Nós fomos downsized e downgraded em relação a Atenas. Nós somos menos que Atenas. Nós podemos dizer, não, nós temos direitos humanos. Esse é o único ponto que a gente ganha de Atenas. Mas a gente não tem a democracia direta, não tem um empenho na política, não tem a crença de que a política é uma coisa boa. Então, nós podemos ter, mesmo nas pessoas que falam que a liberdade dos antigos é totalmente diferente da dos modernos, mesmo nessa vertente, Benjamin Constant, Isaiah Berlin, que mostra como nós jamais aguentaríamos passar 4 horas cada 10 dias na praça. Eu acho que ninguém de nós suportaria isso, discutir tanta política, mas, mesmo desse ponto de vista, há uma certa evocação, às vezes, com uma saudade. Quer dizer, que pena que não estamos em Atenas. Bom, isso posto, a pergunta que cabe é, onde está a nossa ágora? Onde está a ágora de cada sociedade? Dize-me onde te reúnes para discutir e, eventualmente, deliberar questões de interesse conjunto, dir-te-ei quem és ou que sociedade é a tua. Não estou pensando necessariamente numa decisão política, mas estou pensando no espaço em que uma sociedade discute as suas coisas. Muitas vezes é a TV, pode ser o cinema. Alguns anos atrás, eu vi uma discussão no cinema brasileiro muito forte sobre o país. Foi no começo dessa década. No começo dessa década, nós tivemos uma série de filmes que discutiram muito o Brasil. Cidade de Deus, Carandiru, etc. Eu acho que isso arrefeceu um pouco. Eu não sinto que um filme como Cidade Geral não, Salve Geral, cause a mesma discussão. Certamente é um filme mais fraco que os outros, mas não causa a mesma discussão. Nós tivemos essa discussão. A TV e a novela das 9, em especial, é um espaço que discute muito a questão do preconceito. Já discutiu preconceito de gênero, preconceito étnico, preconceito contra o homossexual, preconceito contra a síndrome de Down. Parece um certo elenco de preconceitos que vai sendo discutido. Sem dúvida, isso cria um tema de assunto, cria assunto para conversa. A gente encontra uma pessoa que nunca viu um assunto possível a comentar o que está em discussão, o que mais pessoas no país acompanham no mesmo tempo. Novela. O Jornal Nacional não deve causar tanta discussão. Mas, enfim, isso cria um certo laço. Isso está saindo. Estão entrando os laços da internet, que são muito mais tênues e muito mais lábeis e mudam o tempo todo. Então, um Twitter, por exemplo. O Twitter é uma coisa curiosa, porque você ter uma mensagem de 140 caracteres supõe que você não tenha muita discussão. Eu me interessei muito por essa questão quando, na Moldova, que é um lugar que todos nós acompanhamos o tempo todo, que sabemos muito bem onde se localiza, tudo o que acontece, não tenho a menor ideia do que aconteça lá, mas eu lembro que, uns meses atrás, houve uma fraude que o governo da Moldova fez e houve mobilizações populares. Moldova e não Moldávia é uma parte da Romênia que foi arrancada pelo Stalin e que, com a queda do comunismo, ficou independente com o nome de Moldova. Mas são romenos, é uma Romênia segunda Romênia. Então, como houve as mobilizações? Pelo Twitter. Então, o que pode ser uma mobilização com 140 caracteres? Ela só pode ser feita se todo mundo já está muito de acordo sobre a coisa. Se em 140 caracteres sou capaz de dizer algo do gênero, contra a fraude eleitoral, vamos manifestar na praça tal. Já deve ter dado uns 100 caracteres, ou perto disto. Então, eu não posso fazer uma reflexão.
As pessoas têm que já ter uma informação. Terão por outras coisas, talvez por muitos tweets. Tweet, vocês sabem, é o assobio do passarinho, né? Por isso que o emblema do Twitter é o passarinho. Então, quer dizer, tem que ter havido muitos assobios antes. Eu não sei se as pessoas constroem a rede só por assobios, ou se os assobios, de pequenos, curtos assim, são de 2 linhas, né, 140 caracteres, a rigor seriam 2 linhas datilografadas ou digitadas. Se as pessoas constroem isto com base só em muitas 2 linhas apitadas, ou se isso presume também todas as outras informações que elas coletam por outras vias. Eu acho que é o segundo caso. Mas já existe, vamos dizer, uma situação pronta para isso. Esse é um laço. Quando as pessoas se mobilizam para isso, que eu acho uma coisa fabulosa, quando é possível fazer essa mobilização, quando depois do governo Aznar, na Espanha, ter acusado os bascos de terem feito um atentado que foi, na verdade, praticado por terroristas muçulmanos nas vésperas da eleição, pelo celular, a população se mobilizou contra isso, e uma eleição ganha pela direita foi perdida em 24 horas devido a isso, nós também temos um uso fabuloso de um instrumento novo. Isso é uma rede, isso é um laço, isso é uma ágora. Agora, essa ágora é instantânea, e instantaneamente ela se forma, instantaneamente se desfaz. Nenhum governo vai se construir com base nisso. Não vai. Esse é o caso que é interessante de Obama, porque Obama fez um uso da internet para a campanha dele, que foi rico e que não saiu do nada. Eu estava nos Estados Unidos, quando o governador Howard Dean, eu estava em Colômbia, justamente lecionando, quando Howard Dean, que era governador de Vermont, se lançou como possível candidato democrata, que ele acabou não sendo escolhido. O caso de Howard Dean é muito interessante. Vermont é um estado à parte nos Estados Unidos. É o estado que, durante bastante tempo, teve o único deputado socialista da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. É um estado que tem aldeias muito pequenas, que tem uma tradição de governo local muito forte, que é uma coisa forte nos Estados Unidos, mas em Vermont é particularmente forte. E Howard Dean fez todo um uso da internet para fazer campanha, em 2003. Imaginem o salto disso de 2003 para 2008. E Obama foi capaz de garimpar nisso. E o que nós temos hoje, que eu acho absolutamente, desculpem, hilariante, Sarkozy tentando pegar a expertise de Obama para fazer uma política dele. Não dá, porque o meio não é neutro. Não dá para alguém de direita, como Sarkozy, utilizar um instrumento de mobilização popular, como Obama utilizou. Se Obama vai ou não atender, se está ou não atendendo às paixões que ele despertou, o commitment, o engajamento que ele suscitou, isso é outra história, mas ele suscitou isso. E como que o Sarkozy vai mobilizar em nome do quê? Vai mobilizar para dizer, olha, temos que mobilizar massas em favor do empreendedorismo individual? Isso não dá. Então, mobilizar massas para fazerem o velho ideal do primeiro-ministro Guizot, no século XIX, enriquecei-vos. Isso não cria laço. Se você quer criar laço, você tem que mobilizar em torno de uma saúde melhor, de valores que sejam um tanto mais sociais. Aqui também, quem chamou os experts americanos para discutir isso? Os tucanos. São eles que estão interessados. Eu acho difícil eles conseguirem utilizar o instrumento como pura ferramenta, sem pensar que, quando você utiliza esses instrumentos, eles têm uma carga junto deles. Então, mas de qualquer forma, essas são ágoras. São ágoras que a gente tem. São ágoras muito diferentes das antigas, mas talvez nelas haja um elemento positivo importante. Esse é o lado que eu vejo como uma certa promessa de criação e recriação de laços e espaços públicos. Mas laços e espaços públicos se unem e se desunem. Sociabilidades lábeis, mobilizações lábeis. Quer dizer, mobilizam-se as pessoas por uma coisa. Eu tive uma experiência curiosa, aliás, 2 experiências. Uma foi uma vez que eu estava em Porto Alegre para vir para São Paulo, o avião atrasou, não iria pousar em Congonhas, mas em Guarulhos. As pessoas ficaram indignadas, mas ninguém se juntou. Houve um monte de resmungo, de insulto ao pessoal de terra da companhia aérea, mas não houve nada de prático, nada de efetivo. No fim, todo mundo desceu em Guarulhos numa boa. Aliás, muito irritado, mas sem terem conseguiido nada. Sem conseguir hotel, sem reivindicar nada.
Mais recentemente,